O objetivo de quem investe com foco em dividendos é ter uma renda passiva com consistência e segurança. Ao contrário das teses de alto crescimento, que trazem muita incerteza, aqui nós buscamos estabilidade. Estamos falando de empresas com receitas previsíveis, caixa robusto e que resistem aos piores ciclos econômicos. Neste vídeo, eu vou te apresentar 6 critérios para você analisar antes de escolher as suas ações. Vamos falar de setores perenes, vantagens competitivas e preço justo. Bora lá! Olá, meu nome é Romilton, criador do canal Rumo à Renda, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como eu, na minha opinião, escolheria ações com foco em dividendos. Hoje eu separei 6 critérios essenciais que eu utilizaria antes de comprar minha ação. O primeiro é foco em estabilidade e segurança. O segundo é setores perenes. Terceiro, vantagem competitiva durável. Quarto, histórico de pagamentos de proventos. Quinto, payout sustentável. E sexto e último, preço atrativo. Bom, vamos ao primeiro ponto. Aqui, o foco é em estabilidade e segurança. Ou seja, eu vou escolher aquelas empresas com um baixo nível de risco que são menos voláteis. Portanto, não vão ser aquelas empresas de crescimento acelerado que possuem muita volatilidade e muita incerteza. Vão ser aquelas empresas que já atingiram um certo nível de maturidade e que possuem um longo histórico de pagamento de proventos. O nosso objetivo aqui é construir uma renda passiva recorrente e crescente, com uma rentabilidade consistente e previsível. O segundo ponto é a escolha do setor. Aqui, eu vou escolher aquelas empresas que estão em setores perenes, ou seja, aqueles setores essenciais em uma economia, e mesmo em tempos de crise, as pessoas vão continuar consumindo o produto ou serviço. Eu separei 4 desses setores que são energia, principalmente a parte de transmissão e geração, saneamento, seguros e bancos. Uma das formas da gente conseguir analisar com um pouquinho mais de profundidade como funciona a competitividade dentro de determinado setor é utilizando aquelas 5 forças de Porter, que são rivalidade entre os concorrentes, poder de negociação dos clientes, poder de negociação dos fornecedores, ameaça de novos entrantes e ameaça de produtos ou serviços substitutos. Depois da gente ter feito essa análise, a gente vai ter um melhor entendimento de como funciona o setor, os indicadores financeiros das empresas e também vai entender um pouquinho melhor a tomada de decisão da gestão. O terceiro ponto é a gente escolher uma empresa que possui algum tipo de vantagem competitiva durável. Ou seja, aqui vão ser aquelas empresas que já estão maduras ou que estão em fase de transição para se tornarem maduras e que possuem uma forte geração de fluxo de caixa operacional, que é o suficiente para ela fazer os reinvestimentos, para ela continuar crescendo e também para pagar as dívidas e distribuir proventos aos acionistas. Uma empresa que possui uma vantagem competitiva durável normalmente ela apresenta algum tipo de barreira que protege a empresa, contra a concorrência no longo prazo. São aqueles famosos moats que o Warren Buffett fala. E essas empresas que possuem algum tipo de vantagem competitiva, elas normalmente apresentam uma rentabilidade, maior do que as suas concorrentes. Bom, aqui temos 5 tipos de barreiras que conferem às empresas algum tipo de vantagem competitiva. O primeiro são os ativos intangíveis, que são ativos que você não pode tocar, porque não são ativos físicos, mas que possuem valor e que impedem a concorrência de copiar ou permitem que a empresa cobre mais caro pelos seus produtos. Por exemplo, marcas, patentes e licenças regulatórias. O segundo tipo de barreira é o custo de troca. Aqui acontece quando mudar o fornecedor é tão trabalhoso que o cliente prefere pagar mais caro do que ter todo o trabalho de trocar o fornecedor. Aqui, por exemplo, temos os softwares corporativos, que a empresa já está tão acostumada a utilizar aquele tipo de software que, se ela trocar, ela vai acabar perdendo produtividade.
O terceiro tipo de barreira são os efeitos de rede. Essa é uma das barreiras mais importantes da era digital. Acontece quando o valor de um produto ou serviço aumenta para todos à medida que novos usuários entram. Por exemplo, a Meta, que é as redes sociais, e a Airbnb. Aqui, quanto maior a base de clientes que uma empresa tem, maior é o valor dela e mais difícil fica para a concorrência competir com ela. O quarto tipo de barreira são as vantagens de custo. E acontece quando a empresa consegue entregar um produto ou um serviço com um custo que é estruturalmente menor do que o das suas concorrentes. Por exemplo, ou ela tem muita escala, consegue comprar muito barato, ou ela tem algum tipo de processo único de fabricação daquele produto que reduz os custos, ou também ela tem uma logística superior, que faz com que os custos diminuem. O quinto tipo de barreira é a escala eficiente. Acontece quando o mercado é tão pequeno ou limitado que não suporta dois concorrentes lucrando ao mesmo tempo, ou seja, são aqueles monopólios naturais. Por exemplo, as transmissoras de energia e as empresas de saneamento. Uma das formas de verificar a rentabilidade de uma empresa é fazendo uma análise do ponte, que nada mais é do que decompor o retorno sobre o patrimônio líquido em outras três variáveis: a margem líquida, o giro do ativo e a alavancagem. Para a gente entender com um pouquinho mais de profundidade, da onde que está vindo essa rentabilidade superior da empresa. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, é igual à margem líquida, que ela mostra para a gente qual é a eficiência operacional dessa empresa. Se essa empresa está cobrando caro ou está tendo custos menores, provavelmente ela vai ter uma margem líquida maior, vezes o giro do ativo, que ele mostra a eficiência da empresa no uso dos ativos dela. Por exemplo, ele mostra quantos reais de receita que essa empresa está gerando para cada R$ 1 no ativo dela, vezes a alavancagem, que mostra a proporção do patrimônio líquido que está sustentando os ativos da empresa. Aqui, quanto maior a alavancagem, menor vai ser a proporção do patrimônio líquido e maior vai ser a proporção da dívida que está sustentando os ativos. Então, da mesma forma que a alavancagem ela possibilita aumentar a sua rentabilidade, ela também aumenta o seu risco. Aqui, a gente tem que olhar se essa empresa está utilizando as dívidas de forma eficiente para ampliar o retorno dela ou se ela está perigosamente endividada. Com essa análise, a gente tem um conhecimento um pouquinho melhor dos fatores que estão influenciando na rentabilidade dessa empresa. O quarto ponto é o histórico de pagamento de proventos. Aqui eu vou priorizar aquelas empresas que possuem um longo histórico de pagamento de dividendos, que já passaram por vários ciclos econômicos e, mesmo assim, elas não deixaram de pagar os dividendos. Um histórico longo de pagamento de proventos indica que a gestão dessa empresa, ela prioriza a remuneração do acionista. Lá no mercado americano, por exemplo, tem empresas que aumentam seus dividendos consecutivamente há mais de 50 anos. Bom, recapitulando, já passamos pelo foco em estabilidade e segurança, setores perenes, vantagem competitiva durável e histórico de pagamento de proventos. Agora, vamos dar uma olhadinha nos dois últimos pontos, que é o payout sustentável e o preço atrativo. No quinto ponto, que é o payout sustentável, nós precisamos monitorar a porcentagem do lucro que é distribuída aos acionistas. Se a empresa tem um payout muito alto, significa que ela está distribuindo muito da porcentagem do lucro para os acionistas e está deixando de reinvestir nela mesma. Sem esse reinvestimento, a empresa perde a competitividade e para de crescer. E os dividendos também tendem a entrar em declínio. Utilizando a fórmula do crescimento sustentável, que é crescimento sustentável igual taxa de reinvestimento vezes retorno sobre o patrimônio líquido, se a gente isolar a taxa de reinvestimento, ela vai ser igual o crescimento esperado sobre o ROI. E o payout sustentável vai ser um menos essa taxa de reinvestimento. Vai ser um menos G sobre ROI. Por exemplo, se a gente projeta um crescimento de 10%
e a empresa tem um ROI de 20%, a taxa de reinvestimento vai ser 10 sobre 20, que vai ser 0,5, ou seja, 50%. Essa empresa, ela vai precisar reter 50% dos lucros dela para financiar esse crescimento. E o payout sustentável dela vai ser 1 menos a taxa de reinvestimento, que aqui nesse caso também vai ser 50%. Se essa empresa estiver distribuindo mais que 50%, ela não vai conseguir entregar esse crescimento projetado sem se endividar, se ela manter essa mesma taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. O sexto e último ponto é o preço atrativo. Aqui, nós só vamos comprar essas empresas de qualidade quando elas estiverem a um preço justo ou quando elas estiverem subavaliadas. O seu rendimento é calculado dividindo o dividendo por ação sobre o seu preço médio por ação, ou seja, quanto maior o seu preço médio, menor o seu rendimento. Utilizando o modelo de Gordon, onde o preço justo de uma ação é igual o dividendo projetado sobre o seu retorno esperado menos o crescimento projetado, se o dividendo e o crescimento aqui se mantêm constantes, mas nós pagamos um preço maior, a única variável que tem para ajustar essa equação é o nosso retorno, que ele diminui. Aqui um estudo de caso da American States Water Company com o ticker AWR, que é uma empresa que está pagando dividendos de forma consecutiva há mais de 70 anos. Aqui nós vamos utilizar a fórmula de Gordon para treinar um pouquinho mais dos fundamentos que determinam o preço de uma ação e também vamos utilizar aquela formulinha que a gente aprendeu do crescimento sustentável. Esses dados aqui eu peguei lá num site chamado Seeking Alpha, não conferi para ver se está certo, mas vamos lá. Lembrando que, ao colocar essas variáveis aqui no modelo de Gordon, nós estamos implicitamente assumindo que ela vai manter essas variáveis aqui para perpetuidade, o que muitas vezes não faz sentido, mas vamos fazer só como um exemplo mesmo. Então vamos lá. Dividendo atual D0 é igual a 1,9 dólares, ROI 13,5%, payout 56%, taxa de reinvestimento é 1 menos o payout, vai ser 44%, o crescimento sustentável vai ser o ROI vezes a taxa de reinvestimento, que vai dar 5,94%, o dividendo projetado, que é o D1, vai ser o D0 vezes 1 mais G, que vai dar 2,01 dólares, e o custo de capital próprio, o KE, é 8,5%. Colocando essas variáveis aqui no modelo de Gordon, chegamos a um preço justo por ação de 78,52 dólares. No dia que nós fizemos essa conta, a ação estava sendo negociada a 73,73 dólares. Mas lembrando, este vídeo possui finalidade estritamente didática e educacional. Não é uma recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos. Bom, chegamos ao fim. Se você gostou do conteúdo e aprendeu alguma coisa nova aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e também de curtir esse vídeo. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de temas, deixe aqui nos comentários. Nos siga também lá no Instagram, @rumarenda_, e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado.